perguntinha aqui antes de nós irmos para a palavra. Alguém entrou aqui na igreja e estava bem, mas após entrar na igreja ficou mal, se sentiu mal, sentiu alguma dor nas costas, alguma coisa diferente? Alguém? Levante a mão aí se você entrou na igreja e se sentiu mal. Por favor. Não, ninguém? Uma pessoa lá? Tá bom. Feche seus olhos então, eu quero orar. Porque quando eu entrei na igreja, que eu sentei ali, eu fiquei mal. Me deu uma dor nas costas muito forte, e isso é uma opressão. E eu pedi para minha esposa orar por mim, e saiu, e eu estou leve, amém? Então, Tata, coloca a mão nas costas dela, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a opressão do inferno contra os teus filhos nessa casa, para receberem aquilo que tu tens preparado para nós, Senhor, que é o maná, a tua palavra, Senhor, nessa noite, o entendimento a respeito desse assunto. Que toda opressão, todo peso, todo mal-estar saia da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de nós entrarmos na palavra, irmãos, eu queria perguntar, quem estava na primícia aí? Um monte de gente, né? E aí, durante as primícias, né, Deus falou algo comigo que eu senti de compartilhar. Eu pensei, a hora que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou compartilhar com a igreja. Porque nas primícias a gente cria uma expectativa, né, para aqueles 7 dias. E a gente jejua, a gente ora, a gente se prepara para os 7 dias, não é assim? E aí a gente vem aqui, irmãos, parece que o céu está aberto já, né? Porque porque você abriu o céu lá na sua casa, quando você se preparou, quando você jejuou, quando você criou uma expectativa para vir à noite e receber algo da parte de Deus. E não foi bom as primícias? Então eu queria aconselhar você a continuar fazendo isso ao longo do ano, irmãos. Como o pastor Léo acho que pregou, né? O culto começa na sua casa, acho que foi tu, né, pastor? Se preparar. Poxa, hoje vai ter culto, é quarta, é domingo, é sábado. Eu vou jejuar hoje, porque eu quero sim, estar mais sensível à tua voz, Senhor. Eu vou orar, eu vou me preparar para o culto. Porque, irmão, se você fizer isso ao longo do ano, você vai ver a diferença na sua vida. Então, aquilo que a primícia nos ensina, nós podemos dar continuidade ao longo do ano. Uma outra coisa, talvez você ofertou na vida de alguém, né, no último dia, que é o propósito das primícias, ou você ofertou algo na vida de alguém, um livro, alguma coisa, durante os 7 dias. Crie esse hábito durante o ano. Estabeleça algo. Eu lembro que na pandemia eu ofertava toda sexta-feira algo na vida de alguém, um house, um café, alguma coisa. Depois de um tempo eu parei. E nas primícias eu me lembrei disso. E nós temos o nosso pastor como exemplo, né, o pastor André, que não fica um dia sem liberar algo na vida de alguém, seja uma caneta, seja algo. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, assim como orar, jejuar, se preparar para o culto, siga esse ano com essa prática também, de ofertar na vida das pessoas, conforme Deus te direcionar, para que isso seja uma prática da sua vida de liberalidade, que é um dos pilares da nossa igreja. Amém, queridos? Irmãos, falar sobre essa série Fire, Incendiados, eu gosto muito desse assunto, irmãos, porque eu já fui afetado por esse fogo de Deus. Desde quando eu me converti, irmãos, se eu for contar aqui, isso sempre me fascinava. Todas as vezes que tinha uma pregação sobre fogo, Espírito Santo, unção, batismo, glória, eu queria estar. Eu criava uma expectativa dentro de mim, de ir e receber algo, e sempre foi assim. E, irmãos, eu fui afetado pelo fogo de Deus. Um dia eu estava viciado em crack, irmãos. A maioria sabe do meu testemunho. Eu pesava 54 quilos. Eu não queria Deus. Eu não procurei Deus. Mas assim como Jesus encontrou Paulo a caminho de Damasco, né, pastor?
ele me achou em alguma bocada dessa cidade. E não foi a intelectualidade que me trouxe para o Evangelho, não foi o conhecimento que me fez permanecer, foi o fogo de Deus que me afetou, irmãos. Que algum momento da minha vida me afetou, e eu creio que afetou você também, é por isso que você está aqui hoje. E eu quero tentar falar um pouquinho, eu não vou trazer uma mensagem muito de ensino. Na verdade eu estava ali orando, eu disse: Deus, eu não quero dar nada para o povo essa noite, eu só quero queimar junto com eles, amém? Porque, irmãos, talvez eu necessito desse fogo mais do que qualquer um aqui. Eu não vim dar algo, eu quero receber algo da parte de Deus junto com você, amém? Eu quero ensinar você que nós precisamos ser desesperados pelo fogo de Deus, desesperados pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho do que esse fogo é, dentro daquilo que eu já vivi, dentro daquilo que eu já experimentei. E antes disso, eu queria tentar preparar um pouco você, irmão, para o ano. Como é abertura, né? Eu tenho direito. Eu quero preparar você, porque se for olhar para todos os anos, tudo que Deus vem construindo nessa igreja aqui, irmãos, Ele está nos preparando para um avivamento, e eu tenho certeza disso. Ele está nos preparando e continua nos preparando. Nós ainda estamos no preparo, amém? Nós ainda estamos no preparo. E nós somos uma igreja, ou melhor, a Brusque, tem uma característica, eu falava isso com o pastor Léo, de igrejas congregacionais. E quando o apóstolo André veio para Brusque, ele trouxe uma visão um pouco diferente daquilo que a cidade estava acostumada. Porque ele trouxe uma visão apostólica e profética para a igreja da cidade. Ele foi o primeiro apóstolo aqui nessa cidade. Ele trouxe isso com ele, por causa do encargo que está sobre ele. Então, ao longo dos anos, ele se moveu de forma muito sábia, entendendo a cultura da cidade, porque é isso que você faz. Quando você vai abrir uma missão, uma igreja em algum lugar, você precisa conhecer a cultura, você precisa fazer um mapeamento, você precisa saber como é que aquele povo se move. O povo brusquense trabalha demais, por isso que o culto de quarta é compacto, né? Porque tem gente que trabalha no terceiro turno, outros acordam de madrugada. Só que ao longo desses anos, o profético e o apostólico foi crescendo, tomando espaço gradativamente dentro da medida correta que Deus permitia, amém? Então nós não vamos deixar de ser congregacionais, irmãos, mas nós precisamos liberar algo dentro do nosso coração, que é o apostólico e o profético, para que isso cresça na igreja. Porque um ano de incendiados, onde o fogo de Deus vai vir, queridos, a primeira coisa que Deus vai quebrar é a nossa liturgia, os nossos costumes, as nossas regrinhas, aquilo que nós estabelecemos como cultura. Porque Ele é o Senhor da igreja, amém? E Ele pode fazer isso. Só que Ele faz de forma gradativa para que o povo entenda isso, e receba isso, e libere isso no seu coração. Então eu quero te preparar, porque vai chegar dias, irmãos, que talvez o culto vai passar das 9h30. Porque o fogo de Deus vai vir, nós vamos perder o controle, e nós vamos continuar na presença de Deus. E está tudo certo com você que precisa trabalhar, que você que precisa ir dormir cedo. Você precisa assentar isso no seu coração. E quando você for para casa dormir, esse mesmo fogo que vai estar aqui vai te alcançar lá na sua cama dormindo. Esse mesmo fogo que vai estar aqui vai te alcançar lá no seu trabalho, enquanto você estiver trabalhando, irmãos. E nós vamos caminhar para esse lugar. Nós estamos entrando nesse lugar, irmãos. Isso é profético, você precisa aceitar isso no seu coração. Que vai ter alguns dias que as coisas vão sair da rotina. Amém? Glória a Deus. E o fogo de Deus, eu quero iniciar a série Fire, Fogo, Incendiados, falando sobre o fogo mesmo. Vai ter muitas mensagens ao longo do ano, mas eu quero falar sobre esse fogo. Esse fogo sempre esteve presente, irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Quando Deus aparece para Moisés na sarça, ele se manifesta com fogo. Quando o povo andava no deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava eles durante a noite e os aquecia. Quando Salomão construiu o templo e consagrou a Deus, Deus mandou fogo do céu. Quando Elias confrontou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Deus mandou fogo. A Bíblia diz que o aspecto da glória de Deus é como fogo. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que Jesus batiza com fogo. A Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo desceu como línguas, como que de fogo. A Bíblia fala que Jesus tem os seus olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus é fogo. O que isso nos mostra? Que Deus, irmãos, Ele se manifesta ou manifesta a sua glória, o seu fogo, de várias maneiras. De várias maneiras. E eu quero falar sobre 4 operações do fogo de Deus. Pelo menos 4. Amém? O que esse fogo causa em nós? Porque o fogo, ele é a glória, ele é o poder, ele é a manifestação da presença de Deus, irmãos. Quando a glória de Deus vem no ambiente, as nossas qualidades, tudo perde valor, irmãos. Nós estávamos num culto de primícia aqui, o culto, acho que o pastor Osnei pregou, e foi um mover, e o louvor continuou, e aqui, né, e o louvor continuou, e depois, no outro dia, né, quem entende de música sabe, quem não entende está lá babando. E depois eles falaram que o louvor se errou, e desafinou, e ninguém percebeu nada, porque o fogo de Deus toma conta do ambiente, irmãos. Não importa mais técnica, não importa mais título, não importa mais vocação, não importa mais nada. Só importa a presença dEle. Quando o fogo de Deus é verdadeiro, você não lembra do pregador, você lembra da experiência que você teve com o fogo de Deus. Você não vai para casa procurando, poxa, esse pregador na internet, eu vou seguir ele, uau, que palavra abençoada. Você vai para casa impactado com o toque do Espírito Santo. Então é para esse lugar que a gente quer ir, é para isso, irmãos. E a primeira operação do fogo, ele ilumina, amém? Naturalmente, o fogo servia como lamparina naquela época. E ele ilumina, e o que ele ilumina? Ele ilumina o nosso entendimento, irmãos. Ele ilumina o nosso entendimento. Há muitas coisas que às vezes você fala, você lê, você ouve, a gente ensina, e parece que não entra na mente. Mas quando você é submetido ao fogo de Deus, ele descortina, as escamas dos seus olhos caem, e o entendimento do Evangelho começa a fazer sentido dentro de você. Durante as primícias, um irmão nosso aqui da igreja testemunhou. Ele veio de uma outra congregação, de uma outra denominação, e ele está um tempo já com nós, e ele testemunhou, irmãos, que ele ouvia a gente falar do poder de Deus, da glória, só que ele não sentia isso. Ele até chorava algumas vezes, porque estava com remorso dos pecados que cometeu. Mas ele não havia sentido o que a gente fala, e ele queria muito isso. E num dos dias da primícia, ele foi afetado. E quando ele foi afetado, irmãos, a vida dele mudou. Ele disse, eu acho que hoje eu me converti verdadeiramente. Porque ele compreendeu a obra da cruz, o sacrifício, o preço pago, o quão pecador ele é e o quão amoroso Deus é. E a graça então fez sentido na vida dele. Porque ele foi afetado pelo fogo de Deus, que iluminou o entendimento dele para que ele compreendesse as Escrituras e fizesse agora ele dizer que se Deus pedisse tudo o que ele tem, ele dava.
porque nada mais importa agora para ele do que Deus, nada é mais importante para ele do que Deus. Então o fogo faz isso. O fogo também aquece, amém? Aquece os corações frios. Irmãos, há momentos de sequidão na nossa vida espiritual, você concorda comigo? Há momentos de sequidão, irmãos, e eles vêm por pelo menos 3 formas. Eles vêm porque você abandona as disciplinas espirituais, abandona a oração, abandona o jejum, abandona a meditação na palavra, abandona a frequência nos cultos, o congregar, e você vai se esfriando. Um outro motivo do esfriamento vir na nossa vida é quando a gente quebra o altar de Deus, por meio da desobediência, por meio de pecados. E um outro motivo ainda é quando Deus mesmo decide não se manifestar, para testar a nossa fé agora e nos ensinar a não viver por sentimento, mas viver por fé. Você vai orar e nada acontece. 1 dia, 2, 3, você diz: Deus, me perdoa. Você já pediu perdão por tudo que você imaginava e nada acontece. Você diz: será que tem algo de errado comigo? Na verdade não tem, irmãos. É um período de sequidão que Deus permite para te ensinar a não buscar Ele só porque Ele se manifesta e você sente um arrepiozinho, mas para buscar Ele pela beleza da sua santidade, por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. E se você permanece mais alguns dias, logo o fogo de Deus vem de novo e te aquece. Então o fogo de Deus, Ele nos aquece. Levítico 6, o versículo 12 e 13 diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Eu vou ler na King James. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras, as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. No Antigo Testamento havia um tabernáculo, onde o sacerdote precisava manter o fogo aceso 24 horas. Todos os dias pela manhã, ele precisava tirar as cinzas velhas e colocar lenha nova, irmãos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo a 2ª carta, ele vai fazer menção ao Antigo Testamento, porque Paulo, ele sempre usava o Antigo Testamento por seus ensinos no Novo Testamento. E ele escreve a 2ª carta a Timóteo, e ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 6, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, encorajamento à fidelidade. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia em minhas fervorosas orações. Recordo-me, olha só o que ele diz: eu recordo-me, eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo, e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma trago lembrança da tua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, vírgula, olha aqui para mim, por esse motivo, porque Timóteo teve uma fé fervorosa, porque Timóteo, ele era um homem de Deus. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele está preso, e ele fala: Timóteo, não despreze a tua mocidade, seja o exemplo dos fiéis no comportamento, na fé, na pureza. Depois de 3 ou 4 anos, mais ou menos, ele escreve a 2ª carta para Timóteo. Timóteo já era um pastor na igreja, irmãos, nessa época. Ele escreve a 2ª carta a Timóteo, encorajando a Timóteo, porque Timóteo havia se esfriado. O pastor da igreja de Éfeso havia se esfriado. Depois de 2 ou 3 anos que ele começou a fazer a sua obra.
Então Paulo escreve a segunda carta, e no versículo 6, ele diz: por esse motivo, Timóteo, uma vez mais eu quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Reavives, a palavra aqui é reacendas a chama que um dia queimou, que 3 anos atrás queimava no teu coração, Timóteo. Reacenda essa chama. Então, irmãos, se Timóteo foi submetido a um tempo de frieza, nós também podemos cair nisso. Nós também podemos enfrentar isso. Mas há um fogo de Deus que nos aquece novamente, amém? Nós precisamos buscar a Deus. Não podemos nos contentar, porque a frieza vai causar outras coisas, irmãos. Outras coisas. E às vezes não basta só buscar. Às vezes, dependendo do nível de frieza que a gente se encontra, não basta só vir à igreja. Às vezes é preciso conversar com alguém, abrir, rasgar o coração, contar as suas mazelas, pedir para alguém orar por você, um pastor, um líder, alguém. E às vezes é preciso fazer outra coisa. Às vezes é preciso ver se o altar não foi comprometido durante a frieza. 1 Reis 18, 30 e 31 vai falar do profeta Elias, quando ele confronta os profetas de Baal. Vai falar assim, na King James eu estou lendo: então Elias convocou todo o povo, 1 Reis 18, 30 e 31. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Deus, afirmando: Israel será o teu nome. Queridos, o povo de Israel havia quebrado o altar de Deus. E o altar, Elias pega 12 pedras e faz um altar de pedras. Mas o altar que o povo de Deus tinha quebrado não era o de pedras. O altar que o povo de Deus tinha quebrado era a obediência a Deus, aos princípios, aos preceitos de Deus. Por quê? Porque Jezabel havia matado os profetas e havia levantado 450 profetas de Baal. E eles perverteram a doutrina de Israel. E muitos naquela época estavam querendo viver uma vida mista, uma vida com Deus e uma vida com os ensinos de Baal. E assim também é hoje, muitas vezes. Muitos querem viver uma vida mista, uma vida na igreja, uma vida no mundo, uma vida com Deus, uma vida continuando com as antigas práticas. E com isso quebram o altar de Deus. E aí, para o fogo vir, para o coração ser aquecido, irmãos, precisa restaurar o altar em primeiro lugar. E restaurar o altar, quando Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. 12 na Bíblia tem uma simbologia. O número 12 significa governo. O que Elias fez foi restabelecer o governo do Espírito Santo sobre o povo de Deus, novamente naquele lugar. Então, quando você está frio, você precisa avaliar se foi você que deixou as disciplinas espirituais. Você precisa avaliar se, embora tenha deixado as disciplinas espirituais, se nesse momento de sequidão você não quebrou o altar, a aliança com Deus, em desobediência, em práticas pecaminosas, para que você possa então voltar a queimar, restaurar o altar. Irmãos, escute uma coisa: se você construir um altar para Deus na sua vida, Deus vai mandar o fogo. Deus vai mandar o fogo, irmãos. Se você construir o altar de Deus dentro do seu coração. O terceiro, irmãos, para nós adiantar, né? Meu Deus. Vocês sabem que eu introduzi que vai passar, alguns dias vai passar das 9h30, porque eu quero passar hoje, né? Estou brincando. Terceiro, irmãos, operação do fogo de Deus. O fogo de Deus queima. Amém? Queima. O que ele queima? Palha e feno. E purifica prata e ouro. Ele queima, irmãos. O que seria palha e feno? Interessante, né? Nas primícias,
durante as palavras, Deus me deu uma palavra, eu compartilhei com a pastora Carol, com o pastor André, com o pastor Léo, com a minha esposa, que esse, irmãos, vai ser o ano incendiado, ano onde o fogo de Deus vai vir, vai ser o ano de maior confronto pela palavra de Deus. Nenhum amém? Irmãos, você acha que... Não, irmão. Se alguém falou alguma coisa diferente. Confronto. Por que confronto? Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, irmãos. Palavras tremendas não é aquela que você sai feliz da igreja, irmão. É aquela que você sai constrangido com você mesmo. Isso é palavra tremenda. Porque Deus falou ao seu interior e você sai dizendo: uau, eu preciso mudar. Eu preciso dar uma resposta agora para Deus. Então se prepare, que vai ser um ano de maior confronto. E aí durante as primícias, o Samuel estava orando aqui. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu recebi uma palavra de Deus para esse ano. Gerar óleo. E aí ele saiu, eu peguei aquela palavra e fiquei orando sobre isso, junto com aquilo sobre o confronto. E aí eu parei para pensar, gerar óleo, produzir óleo. E aí eu fui para a época da Bíblia, né, irmãos? Como que era produzido óleo? Alguém sabe? Esmagando o quê? Azeitona. Sendo colocada onde? Na prensa, irmãos. E o óleo é um das matérias-primas que se usava para manter a lâmpada acesa. Então se prepare, irmãos, não é algo ruim isso não, é algo bom, porque se Deus vai te espremer, é para extrair algo de melhor de você. Amém? E aí, o que são feno, palha nas nossas vidas? É tudo aquilo que é relacionado à natureza adâmica em nós, irmãos. É toda a nossa futilidade, toda a nossa vaidade, as nossas invejas, os nossos ciúmes, os nossos milindres, irmãos. Quando o fogo de Deus vem, Ele queima essas coisas. Ele queima, porque o orgulho, a justiça própria, irmãos, meu Deus. Sabe, se tem uma coisa que o Espírito Santo, ele tem ojeriza, é de justiça própria. Tem gente que vai orar cheio da justiça própria. Deus já faz assim, ó. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Jesus abriu mão, foi da justiça própria, irmãos. Porque se Ele se movesse na justiça própria, Ele tinha arrancado a cabeça dos fariseus e a minha e a sua junto. E mandado nós tudo para o inferno. Mas Ele abriu mão da sua justiça própria para operar na compaixão, na misericórdia. Então, se tem uma coisa que Deus vai te apertar, te espremer, é na justiça própria, é no ego. Ele vai queimar o nosso ego. Eu sei, eu posso. Irmãos, eu vim um dia das primícias orar aqui nessa escada. E desde o final do ano, Deus tem feito algumas coisas dentro de mim, me levado para algumas introspecções. E eu pedi perdão para Deus, porque eu estava orando sobre a igreja, sobre os jovens, sobre o rebanho, sobre esse ano, sobre os trabalhos. E chega uma hora, né, pastor? Os pastores sabem o que eu falo. Chega uma hora que você vai para Deus. E eu disse: Deus, me perdoa, Senhor. Tem uma obra tão grande a ser realizada, tem um rebanho tão grande para nós cuidarmos, apacentarmos, instruirmos. Me perdoa, Senhor, porque um dia eu achei que eu sabia. Um dia eu achei que eu podia. Um dia eu achei que eu conseguia. Um dia eu até achei que eu era melhor. Mas hoje eu percebo que eu não sei, que eu não posso e que eu não consigo nada, Senhor, se Tu não me ajudar. Hoje eu descobri que se não for a Tua graça, a Tua bondade, a Tua sabedoria, em vez de eu acrescentar, eu vou prejudicar o rebanho de Deus. Sabe, isso é o que o fogo de Deus faz, irmãos. Ele mata você para você mesmo. Porque a glória de Deus, quando ela vem sobre você, a primeira coisa que ela faz é colocar um espelho diante de você. E não é o espelho da sua casa, é o espelho de Deus. É o espelho da palavra. A palavra pega e lê a sua vida e ela mostra você para você mesmo. Foi o que aconteceu com Isaías.
Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano do rei Uzias, Isaías entra no templo e vê a glória de Deus, e ele cai prostrado e diz: ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros. No capítulo 5, irmãos, ele está lá profetizando: ai de ti, pecador, ai de ti, ai de ti. Quando ele vê a glória, ele diz: ai de mim. E a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do céu, com uma tenaz, e toca na boca de Isaías. E o texto é categórico em dizer: e tirou-lhe a sua iniquidade. Não falou que perdoou o seu pecado, falou tirou a sua iniquidade. Há uma diferença enorme entre iniquidade e pecado, irmãos. Pecado é um erro inconsciente. Iniquidade é uma prática contínua do pecado e ainda consciente. Ou seja, no capítulo 5, Isaías estava profetizando em nome de Deus, vivendo em iniquidade. É muito sério isso aí, irmãos. Mas quando ele vê a glória de Deus, a glória revela ele para ele mesmo. E por que ele diz no ano do rei Uzias, ai de mim? Porque Uzias reinou 53 anos, 52, 58, 50 e alguma coisa. Está na Bíblia lá. 50 e poucos anos reinou fazendo tudo o que era bom aos olhos de Deus. Construiu ferramentas, construiu máquinas, construiu armamento, fez de tudo, foi um revolucionário. Mas teve um dia que ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e ele ficou até o resto da sua vida leproso, e morreu. Então Isaías faz um contraste, ele diz: no ano do rei Uzias, mais ou menos assim, se o rei Uzias, que viveu 50 anos agradando a Deus, por causa de um pecado morreu, foi fulminado, quanto mais eu que sou um homem de lábios impuros. Só que há uma diferença entre Uzias e Isaías. Uzias não se arrependeu diante da repreensão de Deus, e Isaías se prostrou em arrependimento e teve o seu pecado perdoado, se tornou um profeta messiânico. Amém? Então o fogo de Deus, irmãos, vai queimar aquilo que é impureza em nós, e vai purificar o nosso caráter, para que nós possamos nos tornar a imagem de Deus novamente. E por último, o fogo de Deus se alastra. Amém? Se alastra, irmãos. Quando você está em chamas, você incendeia outros. Deus não vai avivar o mundo, irmãos. Não é o mundo que será avivado, é a igreja que será avivada. Deus não tem compromisso em avivar o mundo, Ele tem compromisso em avivar a sua igreja. E a partir da sua igreja avivada e incendiada, nós avivaremos o mundo, levaremos avivamento para o mundo. Só que para esse avivamento acontecer, irmãos, Deus vai nos ajustar, vai nos espremer. Você ouviu o testemunho daquela mulher da África? Ouviram, né? Você já parou para fazer uma comparação em que nível do evangelho você está hoje? Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Quando você achar que você não é. Quando você achar que você pode, quando você achar que você consegue, saiba que você não está sensível a Deus. Porque quando você estiver sensível a Deus, você vai ver que você é só pó, e você é só um vaso de barro, que serve para que a excelência do poder habite dentro de você. Quanto mais nós tivermos compreensão do quão pequenos somos diante de Deus, mais Deus vai poder nos usar. Porque, queridos, entenda uma coisa: se você desejar mais de Deus, quantos desejam mais de Deus esse ano? Conhecer mais a Deus, serem, afetados pela glória. Mas quanto mais nós desejamos nos aproximar de Deus, irmãos,
mais o Espírito Santo vai requerer coisas de nós. Quanto mais profundo eu quero ir em Deus, mais Deus vai requerer de mim santidade, postura, comportamento. Porque não pense que Ele vai permitir nós chegarmos diante da sua santidade se nós não estivermos preparados, irmãos. Não vai. Muitas pessoas nunca acessaram essa glória de Deus. Muitas pessoas hoje nunca acessaram. São como aquele irmão que está décadas na igreja, ouvia falar sobre algo, mas não acessava. Porque, queridos, você precisa construir um altar para Deus na sua casa. Isso vai ser falado muito esse ano. Anote isso. Na sua casa, se você depender de um culto só para sobreviver na fé, você vai perecer, irmão. Você não vai suportar as pressões das ideologias, do sistema, daquilo que o mundo está tramando contra a igreja do Senhor. Você vai ceder. Você vai ceder, irmãos. Mas você precisa construir um altar dentro da sua casa. Quanto mais você orar, irmãos, mais desejo de orar você vai ter. Escute uma coisa. Se você não tem uma vida de oração, procure tê-la. E se você já tem, você vai aumentar ela. Eu falei para os jovens da minha equipe: se vocês oram em casa, vocês vão ter prazer de vir orar na sexta-feira na igreja. Se vocês não têm prazer de orar na sexta, porque vocês não oram em casa. Porque quem ora quer orar mais. Porque a fome de Deus é satisfeita, sabe como? Com mais fome por Deus. Ela é saciada com mais fome por Deus. Quanto mais você orar, quanto mais fundo você for em Deus, quanto mais de Deus você receber, mais você vai querer. Você precisa ter um horário para Deus na sua agenda diária, irmãos. Você precisa ter um horário para Deus na sua agenda diária. Você precisa ter um horário para Deus na sua agenda diária. Porque se você não tem um horário para Deus no seu dia, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Você concorda comigo? Sabe, nós às vezes vivemos uma utopia e não paramos para pensar naquilo que falamos, naquilo que cantamos. Irmãos, se Deus está em primeiro lugar na minha vida, Ele precisa ter um horário, uma primazia. O sacerdote tinha que toda manhã colocar lenha na fogueira. Toda manhã. John Bunyan disse que se você não buscar Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o dia. Dificilmente. Você precisa, nós precisamos mudar a nossa cultura de oração, irmãos. Todos nós precisamos mudar a nossa cultura de oração. Aleluia, Jesus. Se você fizer isso, irmãos, se você estabelecer um período para Deus, que seja 15 minutos, mas esse é o período de Deus, saiba de uma coisa: todos os dias o Espírito Santo vai estar lá te esperando. Ele vai estar lá te esperando, sabe por quê? Porque ele vai entender algo. Ele vai entender, sabe o que ele vai entender? Ele vai entender assim, ó: ele ou ela me priorizaram. Me priorizaram. E Ele vai estar lá te esperando, irmãos, porque você priorizou o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que parar de querer viver as coisas de Deus a partir de terceiros, de uma experiência de terceiros, de uma pregação do pastor tal, do louvor do ministro tal, da oração na cabeça de tal. Isso é necessário em alguns momentos, sim. Quando a gente está incendiado, escute uma coisa: nós não produzimos fogo. Quem produz fogo é fogo estranho, irmãos. O fogo verdadeiro não é produzido por homens, ele é produzido unicamente por Deus. Ele é compartilhado pelos homens, mas não é produzido. Se eu estou queimando, eu chego perto de alguém que está frio, eu incendeio a outro.
Mas é Deus quem produz fogo. Nós precisamos buscá-lo só, porque já está pronto. Nós precisamos toda manhã colocar lenha na fogueira. Colocar lenha na fogueira é você ter um altar de oração para Deus, irmãos. Porque senão nós vamos viver uma vida de experiência de terceiros, uau, de testemunhos que a gente ouve, mas nós não vamos ter algo novo para contar. Nós precisamos construir um altar de oração dentro da nossa casa, irmãos. Ter o horário de Deus. Nós temos horário para tudo, irmãos. Nós somos regidos por um sistema babilônico. Hora para acordar, hora para escovar o dente, hora para sair de casa, hora para entrar no trabalho, hora para o café, hora para sair do trabalho, hora para vir na igreja, hora para sair da igreja. Mas não temos o horário de Deus na nossa agenda. Como vamos querer ser incendiados? É utopia, irmãos. Agora, se eu preparar um altar na minha casa, o Espírito Santo vai estar lá me esperando, e o fogo de Deus vai vir sobre a sua vida. Vai ter momentos, irmãos, que o fogo vai iluminar a sua mente, para novos entendimentos, de coisas que a gente ainda não entendeu. Vai ter momentos que o fogo de Deus vai aquecer o seu coração. Vai ter momentos que o fogo de Deus vai queimar algumas coisas na sua vida que você está apresentando a Deus. E vai ter momentos que o fogo vai te inflamar, para que você aqueça a outros, incendeie a outros e faça e realize a obra que Deus tem preparado para a sua vida no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?